caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós estamos continuando a nossa série catequética sobre a Sagrada Escritura. Semana passada nós fizemos um ao vivo sobre a inspiração da Sagrada Escritura. Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso conteúdo, que lhe tenha sido útil. Eu estou tendo bastante retornos positivos, tanto dos nossos paroquianos como de pessoas de outros lugares do Brasil, tem acompanhado o conteúdo que nós estamos produzindo e tem achado bastante interessante. Então, espero que nessa aula de hoje também você consiga aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Nós vamos prosseguir com a nossa história de Israel, que já fizemos a primeira parte, né, na semana anterior, não sei se é semana passada na outra, na semana anterior, em que nós vimos a formação do povo, a entrada na terra e o período das tribos. Hoje nós vamos alongar para o período da monarquia e dos profetas. Porém, antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a oração ao Espírito Santo do Papa São Paulo VI. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja, um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus, um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos ao nosso tema dessa nossa aula. Eu intitulo de aula número 4, em virtude dos temas, né? Os temas que nós tratamos. A segunda parte do percurso histórico sobre a história de Israel. E nessa segunda parte nós iremos percorrer da monarquia, do início da instituição da monarquia, até o exílio na Babilônia. É um período bastante longo, que vai do século XI a.C. até o século VI a.C. Nesse período é que Israel vai viver o regime propriamente dito da monarquia. Israel vai conhecer a expansão do seu território, sobretudo com Davi, vai experimentar o poder central na mão do rei, diferente daquele poder bastante descentralizado do tempo dos juízes. Será também o tempo dos grandes profetas, de intensa atividade literária, tanto dos profetas como dentro do palácio do rei e dentro do templo de Jerusalém. Também no templo do norte, em Garizim, na Samaria. Será o período da escrita de diversos livros canônicos e da consolidação da religião de Israel. Esse período é o período que nós podemos dizer assim, ali Israel estava formado. Aquele Israel paradigmático é o Israel do período da monarquia. Em parte por pressão de inimigos externos, em parte por ver os povos ao seu redor se organizando, o povo pede um rei a Samuel. Samuel é o profeta do santuário de Silo. Constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, como acontece entre todas as nações. Pede o povo lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Silo, onde o profeta Samuel atuava, era o local de culto do Senhor no tempo dos juízes. Está lá no livro dos Juízes, capítulo 18, versículo 31. Lá foi construído um santuário para conter a Arca da Aliança. Ficava no Reino do Norte, ficava em Israel, no território de Efraim, e essa cidade, essa localidade, e também o santuário de Silo,
foi identificado pela arqueologia em 1838. Com Edom e com Moabe, que eram povos vizinhos de Israel, organizando-se em monarquias, Israel também quer estabelecer a sua própria monarquia. O primeiro livro de Samuel elenca os inconvenientes da monarquia. Escrito por volta de 622, então, século VII, no período da reforma do rei Josias, o autor do livro de Samuel já conhece todas as peripécias históricas. Aquele que vai escrever no século VII a respeito do que aconteceu no século XI, então ele está olhando para trás, né? Ele está fazendo quase uma retrospectiva na nossa linguagem contemporânea, mas não é uma retrospectiva. É uma inspiração divina e um escrito de fé. Ele vai olhar para trás, ele conhece a história de Israel e vai olhar para essa história com um olhar de fé. Por isso, em 1 Samuel 8, 10 a 22, o próprio Samuel expõe os inconvenientes da monarquia, porque tudo isso já havia acontecido. Então, aconteceu, a monarquia decresceu e os que estão vivendo no século VII já conhecem toda essa história pretérita. O rei colocará os filhos do povo para lutar e para morrer em seu nome, os fará plantar e colher para o reino, os fará pegar em armas de guerra em nome do rei. O rei tomará seus empregados do meio do povo para colocá-los a seu serviço e a seu bel prazer. O rei tomará para si as melhores posses ou dará para os seus servos as melhores propriedades da terra. Ele cobrará a corveia, que é o serviço gratuito ao seu senhor, por um período de tempo determinado, e exigirá dízimos de tudo quanto se produzir na terra. Mesmo com todas essas admoestações, o povo reitera seu pedido e exige um rei que os julgue, um rei que os lidere, tanto nos conflitos externos com os povos invasores e com os povos circunvizinhos, quanto para dirimir os conflitos internos. Saul, então, é escolhido rei, primeiro rei. Sua vida é justificada no livro de Samuel por ele ter liderado o povo nas campanhas militares contra os inimigos. Saul vai ser o rei que vai liderar Israel contra seus inimigos, vai tentar reunificar as tribos e vai guerrear e vencer, outras vezes será vencido. Davi, o rei Davi, o grande rei Davi da história de Israel, sucederá Saul. Ele será coroado rei em Hebrom por volta do ano 1000 e se apoderará depois da cidade dos Jebuseus, Jerusalém. Davi se tornará um conquistador de terras, ele expandirá imensamente o seu domínio. Vencerá batalhas contra os arameus em Damasco, sobre os filisteus, sobre os moabitas, os amalecitas, os edomitas, sobre o rei de Soba, e ainda vai realizar uma aliança com o rei de Amate. Davi conseguiu o grande feito de construir um reino unido, o que depois de Salomão, os netos de Davi, filhos de Salomão, vão fazer é separar esse reino unido que Davi construiu. Um raro momento de paz numa história conturbada. Se você acessou as primeiras aulas e baixou o material de download que eu deixei na descrição do vídeo, você deve ter baixado os mapas. E você deve ter observado nos mapas que Israel é um trechinho de terra, uma coisicazinha assim de terra, entre duas grandes regiões populosas do mundo antigo. O norte da África, onde está o Egito, que vai ser o maior império do norte da África, e a Mesopotâmia. Israel está aqui, a Mesopotâmia aqui, o Egito aqui. O que liga o Egito à Mesopotâmia é Israel. É a estrada que passa por Israel, chamada Via Maris, e que passa verdadeiramente próximo ao litoral, porque depois do litoral é só terra montanhosa e terreno acidentado. Então, Israel é importante porque é um corredor de passagem entre o norte e o sul, entre a Mesopotâmia, onde vai ficar a Babilônia, a Síria, e o sul, né, o Egito, o grande império egípcio. Então, Israel vai ser um corredor de passagem destes grandes impérios ao longo da sua história. O período do reinado de Davi será, por isso, um período de rara paz, em que Davi terá conquistado a paz para o seu povo, reunindo e unificando todo o Israel, como eu disse no início da aula, o Israel paradigmático, o Israel que existe na cabeça de todo israelita até hoje, é o Israel dos tempos
de Davi. Por isso que o Messias, as profecias a respeito do Messias e a espera do Messias em Israel é o filho de Davi, aquele que vem para restaurar o reino de Davi, o reino paradigmático, o reino inteiro de Davi. A fórmula da entronização real. Tu és meu filho e eu hoje te gerei, está lá no Salmo 2, versículo 7. Assume a linhagem de Davi como promessa de Deus para seu povo. O Senhor faz uma promessa para a casa de Davi, e dessa promessa para a casa de Davi é também a promessa para o seu povo. O Messias vem da casa de Davi. Por isso São Mateus, lá no seu prólogo, quando ele escreve a genealogia, no primeiro capítulo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Farés, Zara de Tamar. Quando São Mateus faz a genealogia, ele conclui a sua genealogia dizendo que Jesus é filho de José. Jesus é filho de José, por causa da ascendência davídica. Jesus liga-se a Davi por José, no Evangelho de São Mateus. Então, Jesus é filho de Davi por causa da sua ascendência, por causa do seu pai. O rei entronizado, Saul, Davi, Salomão, o rei entronizado assume a figura de filho de Deus. É o legítimo sucessor do Senhor no governo do povo. É como se o rei se tornasse um delegado por Deus, um delegado de Deus, nos negócios do povo. É claro que a história de Israel, nós vamos ver depois, sucessivamente nas aulas seguintes, será bastante permeada de reis impiedosos, inescrupulosos, reis ateus, como o rei Acabe, que estamos vendo nessa semana da liturgia. Também aqui, as esperanças messiânicas futuras de Israel vão encontrar fundamento, sobretudo nas horas mais sombrias da história do povo. O reinado de Davi foi um reinado dinâmico, com batalhas, conquistas ou até mesmo defesa do território das invasões estrangeiras. Davi reinou entre o ano 1010 e o ano 970 aproximadamente, cerca de 40 anos. É nesse período, no período do reinado de Davi, que começa a maciça escrita dos textos bíblicos. É claro que para o Pentateuco, nós vamos ver isso na aula sobre o Pentateuco, algum material redacional do período de Moisés foi guardado, foi resguardado e chegou até os escribas do reino de Davi. Porém, a maciça escrita dos livros bíblicos do Antigo Testamento começa nesse período. Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que vai reinar entre 970 e 931, cerca de 39, 40 anos também. Salomão não foi um grande conquistador, nem um grande unificador como Davi. Ele gozou da estabilidade conquistada por seu pai, organizou a corte aos moldes de um de seus sogros, faraó do Egito, e estabeleceu escribas, agiógrafos e historiógrafos para compilar e escrever tanto a história dos reis como a história do povo. Por exemplo, do período de Salomão, um livro apócrifo perdido chamado Anais dos Reis. Salomão construiu ainda o grande templo de Jerusalém, fato historicamente conhecido, e intensificou o comércio marítimo com a Fenícia e a Arábia. Nesse tempo, redige-se uma história da Arca, cujos fragmentos se encontram no primeiro livro de Samuel. Uma história das guerras de Yahvé, que se perdeu, o livro do Justo, que também se perdeu. Escreve-se ainda nesse período a história da sucessão de Davi, que é relatada lá no segundo livro de Samuel, capítulos 9 a 20. O Cântico do Arco, que também está presente e nomeado no segundo livro de Samuel, e a elegia sobre Abner, também no segundo livro de Samuel, certamente compostos por Davi, e alguns salmos. Existem já, no período de Davi e de Salomão, salmos compostos por eles, ou, no caso de Davi, pelos seus nomeados para o canto, né? Do mestre de canto, quando a gente lê lá no livro de Salmos, do mestre de canto, aquele mestre de canto foi nomeado por Davi, ou foi nomeado por Salomão, pelo rei, né? Ele é um funcionário da corte. E ele escreve os hinos, os cânticos, os salmos, as odes que se cantam no culto no templo de Jerusalém. Salomão começa a reunir as tradições antigas dos patriarcas, do êxodo, da entrada na terra. Nasce
uma história judaica, uma história sagrada, compilada, organizada, escrita. Nesse período já se conhece uma das ditas tradições do Pentateuco, chamada tradição javista. A gente vai falar um pouco mais dessas tradições quando nós tocarmos no Pentateuco, quando entrarmos no Pentateuco. Após a morte de Salomão, o reino conquistado por Davi, o grande reino de Israel, o Israel paradigmático, o Israel de Deus, a nação unificada, após a morte de Salomão, racha. Acontece um racha entre os filhos de Salomão, entre os netos de Davi. E o reino se divide em duas partes: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel; Reino do Sul, Judá. Isso aqui precisa ficar gravado na nossa memória. Reino do Norte, capital Samaria; Reino do Sul, capital Judá, Jerusalém. Judá, capital Jerusalém. A partir da divisão dos reinos, nunca mais existirá um Israel unificado como nos tempos de Davi e Salomão. Nunca mais. Depois da divisão dos reinos, como diz o ditado, é ladeira abaixo. Né? Na Assembleia de Siquém, que está relatado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, estabelece-se o cisma. Roboão, filho de Salomão, reina no sul, cuja capital é Jerusalém, e Jeroboão reina no norte, cuja capital inicial é Tersa, e só depois será Samaria. Em Betel e Dan são dois santuários do Reino do Norte. Já eram usados pelo povo de Israel, Betel e Dan já eram usados pelo povo de Israel como lugares de culto. Em 926, o templo de Jerusalém fora saqueado por Sheshonq. Abiam e Asa, dois reis, vão suceder Roboão em Jerusalém. O rei Asa vai lutar contra a idolatria em Jerusalém e Judá. A idolatria vai ser muito presente em Judá e em Israel, né? Tanto no sul como no norte, em virtude das alianças políticas dos reis ou dos seus casamentos, como, por exemplo, o casamento do rei Acabe com Jezabel. Né? A idolatria nunca esteve totalmente afastada do reino de Salomão, também não no tempo de Davi. O tempo de Davi foi um tempo um pouco mais puro em relação ao culto. Mas de Salomão para frente não, porque Salomão foi um rei, além das suas alianças políticas e dos seus muitos casamentos, que abriu as portas do reino de Israel para as alianças marítimas, os comércios, né, com muitos outros reinos e muitas outras localidades. Então, todo lugar que se torna cosmopolita, nós vamos ver isso nas grandes cidades cosmopolitas da antiguidade, Roma, Corinto, todas as grandes cidades cosmopolitas, elas também terão, por sua própria vocação cosmopolita, digamos assim, uma grande passagem das religiões do mundo então conhecido, né? E Israel, no período de Salomão, não vai ser diferente. Em 870, Josafá sobe ao trono e sucede Asa. Se alia a Acabe, rei do norte, controla Edom, que era vizinho de Judá. No norte, Nadab e Baasa sucedem a Jeroboão. Baasa massacra a casa de Jeroboão e o resto dos descendentes de Davi no Reino do Norte. Isso é uma tragédia. A casa de Davi é praticamente dizimada. Ela e Zambri sucedem a Baasa. O rei Omri funda Samaria, capital do Reino do Norte. Controla Moabe e reina por 9 anos, até 874. O rei Acabe casa-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Tiro e Sidônia, e leva o culto de Baal para Israel, para o Reino do Norte. Se você quiser acompanhar as primeiras leituras dessa semana, vamos contar essa história bastante resumida. Este será o ciclo do profeta Elias. Acabe faz guerra com o rei Afec, com Afec em Ramote. Em 853, Ocosias reina apenas por 1 ano em Israel e é substituído por Jorão. No sul, assume também um Jorão, mas é diferente do Jorão que vai reinar no norte, que casa-se com Atalia, filha de Omri, e estabelece culto a Baal também em Judá. Percebe como que os reis, tanto de Israel como de Judá, são bastante inconstantes na sua fidelidade a Deus? Edom se liberta da dominação de Judá, e no norte, após o arrebatamento de Elias, Eliseu assume o seu lugar.
O rei do norte, Jorão, filho de Acabe, empenha a defesa de Ramote e Galaade junto com o rei Ocosias de Judá, que havia sucedido seu homônimo no Reino do Sul. Jorão é morto por Jeú, junto com toda a sua família. E Jeú vai reinar no norte de 841 até 814. Jeú reinará por praticamente 30 anos. Né? Haverá uma reação contra a corrente da corrente javista contra a idolatria. Essa corrente javista ela é responsável por grande parte da redação do Pentateuco. Sobretudo a parte onde no Pentateuco se trata do nome de Javé, é a corrente javista, o autor. Então, haverá no século IX uma forte reação dessa corrente contra a idolatria presente em Israel. Após o reinado de Jeú, reinará no Reino do Norte seu filho Joacás e em seguida Joás. Chega então o período de Jeroboão II, entre 783 e 743. Jeroboão II vai reinar também por 40 anos. Ele reestabelece os limites de Israel e será um período da profecia dos profetas Amós e Oséias no Reino do Norte. No Reino do Sul, Judá, Jerusalém, desde Ocosias, Atalia e Amazias, os reis que sucederam, lutaram para manter os limites do reino. Atalia, mãe de Ocosias, reinou depois que seu filho Ocosias foi assassinado. Ela teve seus filhos massacrados e depois ela foi morta por um complô do sacerdote Joiada. O filho de Ocosias, Joás, que na ocasião tinha apenas 7 anos, que havia sido escondido no templo para não ser morto, foi coroado rei. O templo de Baal foi destruído e o templo de Jerusalém restaurado. Por volta do século VIII a.C., num período de euforia material e de segurança militar, o povo esquece seu Deus. Os ricos oprimem os pobres. Aparecem os grandes profetas, Amós e Oséias, conhecidos como profetas da justiça divina. O profeta, eu vou falar aqui dos profetas, vou tocar nos profetas agora porque toquei em Amós e Oséias, mas quando estudarmos o profetismo, né, os livros dos profetas, eu vou tocar nisso com mais profundidade. Mas o profeta, ele não é alguém que prediz o futuro, mas é aquele que fala em nome de Deus. O profeta será a consciência da fé de Israel. Ele lembrará ao rei a sua infidelidade, ele lembrará ao povo a sua infidelidade. Também outros povos ao redor de Israel terão seus profetas. Se você ler as leituras dessa semana, você verá que Baal também teve seus profetas, né? Baal era um deus estrangeiro. Porém, o que diferencia a profecia em Israel dos profetas dos outros povos é o modo de exercer essa profecia. Há, além disso, tantas outras pessoas que pretendem falar em nome de Deus. Então se impõe uma certa dificuldade. Como distinguir o verdadeiro profeta, aquele que fala verdadeiramente em nome de Deus, do falso profeta? A solução para esta questão não está nos sinais que o profeta eventualmente possa vir a fazer, mas na sua fidelidade à aliança. Isso aqui para discernir o verdadeiro do falso em Israel é essencial. A autêntica fé de Israel é fidelidade à aliança com seu Deus. Israel, o verdadeiro Israel, ou aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor, é que serão o que depois o profeta Zacarias chamará de resto fiel. Em Judá, no mesmo século VIII, aparecerão também os profetas Isaías e Miqueias. Então, Amós e Oséias no norte, Isaías e Miqueias no sul. O livro de Isaías, que nós conhecemos na Bíblia como livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos, ele reúne a pregação de diversos profetas que pregaram em épocas diferentes. Ele é dividido em 3 partes. O livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes, que nós costumeiramente chamamos primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Embora, se você pegar o livro na Bíblia, ele não vai ter essa divisão. Como tem, por exemplo, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas.
Isaías na Bíblia ele está num volume único. Porém, o material redacional que aqui se encontra, ele pode ser claramente compreendido e dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o 39, é do século VIII e provavelmente ele saiu da pena do próprio profeta Isaías, que atuou em Jerusalém na corte dos reis. A segunda parte do livro, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, é do período do fim do exílio. Então, do século 8 para o século 6, aí temos pelo menos 2 séculos, né, de diferença. Então, a segunda parte do livro, ele é do final do exílio na Babilônia, no século 6. A terceira parte do livro, do capítulo 56 a 66, é do período pós-exílico, pós-século 6. Então, Isaías tem 3 partes. O grande profeta Isaías terá exercido o seu ministério ali no século 8, em Judá, em Jerusalém, e é o autor, se não de toda a parte, pelo menos de grande parte do que se chama primeiro Isaías, capítulo 1 até capítulo 39. Mas o profeta Isaías teve tamanha ascendência em Jerusalém, em Judá, que ele forma o que nós chamamos de uma escola. O que é uma escola? Ele teve seus discípulos que aprenderam consigo, que o ouviram, que depois continuaram a pregar em Jerusalém e que levaram o anúncio do profeta Isaías adiante. Tanto que a sua pregação ressoará no exílio e após o exílio. Em 732, Sargon II toma Damasco. Damasco, vamos lembrar aqui que está aqui no norte. Se você olhar lá nos mapas, você vai ver. É a queda do escudo do norte que defendia Israel. Quando cai Damasco, a queda da Samaria é iminente. Em 722, a cena se repete, porém dessa vez é com a Samaria. É o início do domínio assírio em Israel. Se você acessar a aula passada, a aula atrasada, né, a primeira parte dessa aula sobre a história de Israel, e baixar o material para download da linha do tempo, você vai ver que é exatamente aqui, em 722, que começa o domínio assírio sobre Israel. Poucos anos antes, em Jerusalém, provavelmente entre 732 e 724, Isaías, em Jerusalém no sul, Isaías proferiu o oráculo sobre o Emanuel. Isaías 7, 11 a 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que nós lemos sempre no Natal, no Advento e no Natal. E esse oráculo, Isaías o profere por ocasião do nascimento de Ezequias, filho do rei Acás. Não é o rei Acabe, marido de Jezabel, é o rei Acás, é outro rei. Com a queda da Samaria, em 722, acontece no norte um sincretismo religioso, porque a Assíria dominava os seus povos, fazendo mistura das religiões. Vai ser o tempo, vai ser o fim do Reino do Norte e o início das grandes deportações. Os assírios praticavam a deportação em massa dos povos vencidos. Para a região da Samaria, os assírios trarão deportados de outros lugares do império, misturando as raças. Vai ser nessa mistura de raças entre os judeus e povos de outras raças, trazidos para a Samaria pelo domínio assírio, que vai acontecer a mistura do sangue dos judeus com os outros. Então, os judeus de Judá, né, os judeus terão uma rixa com os samaritanos. Nós vamos ler isso no Evangelho, né? Os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Porque os assírios fizeram a mistura do sangue israelita com o sangue de outros povos, por causa das deportações em massa. Então, o povo da Samaria se misturou com outros povos, e o povo de Judá, o povo do sul, não aceitava aquela impureza naquele povo. É desta miscigenação que vai surgir o preconceito dos judeus, que se consideravam puros, enquanto os da Samaria eram impuros. Lembremos, por exemplo, que a miscigenação das raças trazia também o sincretismo religioso. Isso já é presente na história de Israel desde séculos anteriores. Em 701, Senaqueribe, rei da Assíria, sitia Jerusalém, mas levanta o cerco e retira seu exército. Senaqueribe havia tomado 46 cidades de Ezequias, rei de Jerusalém. Lhe impôs um pesado tributo. Esse tempo
é o tempo do período da atividade do profeta Ezequiel. E vai ser também o período do seu livro, né, que se escreve o seu livro. Sobe ao trono de Jerusalém Manassés, um dos reis apóstatas de Judá. Ele vai permitir cultos pagãos no templo de Jerusalém e vai pagar tributos a Assurbanipal, que é rei da Síria. Em 622, acontece a descoberta do livro da lei pelo rei Josias no templo de Jerusalém. O livro da lei que Josias descobre é o conteúdo dos capítulos 12 a 26 do livro do Deuteronômio, o chamado livro da aliança. O rei Josias fará uma leitura pública desse livro, o povo recordará da aliança do seu Senhor, se arrependerá de seus pecados, e o rei Josias empreenderá uma grande reforma religiosa em toda Judá, todo o reino de Judá, e vai depois acabar estendendo essa reforma também para o reino do norte, também para a Síria. Ele vai destruir os altares e os templos dos demais deuses, ele vai retirar o culto dos deuses pagãos de dentro do templo de Jerusalém, vai restaurar o altar dos sacrifícios e vai retomar a aliança e a pureza do culto, a pureza dos costumes em Jerusalém. É o período da atividade profética do profeta Sofonias e da vocação do profeta Jeremias. É ainda o período da redação dos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, que nós chamamos de história deuteronomista. Quando nós entrarmos nos livros históricos, eu vou explicar um pouquinho o que é a história deuteronomista. Estamos aqui no século VII. Em 612, Ciaxares, rei dos Medos, e Nabopolassar, rei da Babilônia, tomam Nínive. É o tempo do profeta Naum. Depois, 609, o rei Josias é morto em Meguido, quando ele se opunha ao avanço do faraó Necal, que havia se aliado à Assíria contra a Babilônia. A Babilônia, aqui em 609, no finalzinho do século VII para o século VI, já é um império em ascensão. A Babilônia está brigando com a Síria, o Egito está subindo para ajudar a Síria agonizante, e o que está no meio entre a Babilônia, a Síria e o Egito, Israel e Judá. Entre o domínio assírio e o domínio babilônico, o faraó Necal destrona o rei Joacás, que havia sucedido o rei Josias, e o substitui pelo seu irmão Joaquim. Em 609, Nabopolassar rechaça o exército egípcio que vinha em auxílio do rei da Síria e derruba o Império Assírio. Com a derrubada do Império Assírio é o início do domínio babilônico. Se você tiver acessado o material de download da primeira aula sobre a história de Israel, você verá que depois do domínio assírio inicia-se o domínio babilônico. Em 605, o príncipe herdeiro de Nabopolassar, que nós conhecemos como Nabucodonosor, vence o exército do faraó Necal em Carquemis e se apodera da Síria. Esta é a ocasião da profecia dos 70 anos de exílio do livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículos 1 a 11. Nabucodonosor será coroado rei da Babilônia em 605 e reinará até 562. Por volta do ano 600, é o período da atividade do profeta Abacuque. Ele contempla, pasmado, que o bom rei Josias havia perecido no combate contra o inimigo. Vê o avanço dos babilônicos, que descem do norte, contra os assírios, contra a Síria, e certamente Abacuque já prevê que esses babilônicos, sendo um império tão pujante, logo chegaria também a Judá. Ao mesmo tempo, como compreender que Deus use esses instrumentos tão impuros, como o Império Babilônico, para combater o inimigo que naquele período era o Império Assírio? Por que os maus prosperam? Por que os bons caem, como Josias? Esse é o problema do mal no plano das nações, e eis que Deus responde por meio do profeta: o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo não se apoia nas alianças políticas internacionais. Não são os grandes impérios, não são os grandes poderes, não são aqueles que detêm o poder que detêm em suas mãos o destino da história, porque também os grandes caem. Essa é a grande teologia de Abacuque. Essa é a grande teologia dos profetas que nesse tempo questionarão as alianças políticas dos reis.
porque tanto os reis de Judá, né, porque a Síria já havia dominado a Samaria, os reis temendo a invasão de Jerusalém, temendo a queda de Jerusalém, temendo a aproximação desses grandes impérios, se verão quase forçados a fazer alianças políticas espúrias. A presença do profeta é a consciência da pureza da aliança do povo de Israel com seu Deus e da pureza dessa mesma aliança que o rei representa. Então, o profeta tentará ser o fiel da balança para fazer com que a consciência do rei se acorde, se alerte para a necessidade de ele manter-se fiel ao Senhor. Porque assim como o Senhor usa Nabucodonosor para destronar a Síria, ele usará depois o rei sírio para dar a liberdade para o povo, a fim de que o povo retorne para a sua terra. O grande governador do destino dos povos é mesmo o Senhor. E essa é a grande mensagem dos profetas nesse tempo de convulsão em Judá. O profeta Ezequiel prediz a ruína de Jerusalém nos capítulos 1 a 23 do seu livro. No ano 597, depois de ter sido vencido no Egito, Nabucodonosor sitia Jerusalém e a toma em 16 de março de 597. Nabucodonosor toma Jerusalém em 597. Ele aprisiona o rei Joaquim e o substitui por seu tio. Acontece a primeira deportação para a Babilônia. Nessa primeira deportação vão o rei, os dignatários da corte, os sacerdotes, os levitas, os mais importantes do reino de Judá, são levados para a Babilônia nessa primeira deportação. Esse rei se alia ao Egito contra Nabucodonosor, que furioso retorna 10 anos depois, em 587, invade a cidade, destrói Jerusalém, destrói o templo, saqueia o templo, leva do templo todos os instrumentos de ouro, as bacias, os jarros, as facas, os copos, tudo aquilo que era usado no culto do Senhor e nos sacrifícios, leva tudo isso para a Babilônia, mata os filhos do rei na frente do rei e em seguida fura seus olhos e deporta todos os habitantes de Jerusalém para a Babilônia. É a segunda deportação. Esse é o período do livro das Lamentações e do profeta Jeremias. Jeremias é levado para o Egito, tem a visão da glória de Deus voltando ao templo de Jerusalém, lá no capítulo 40 do seu livro. É o fim do reino de Judá. Assim como acabou a Samaria, Israel do Norte em 722, acaba o reino de Judá em 587. Humanamente falando, é o fim do povo de Deus. Acabou. Não há mais povo de Deus. Aonde haverá povo para resguardar a aliança? Não há mais nem templo, não há mais a lei, não há mais o território, né? O povo foi destroçado, o povo foi separado. Normalmente esse povo estaria fadado a desaparecer e a ser absorvido pelos babilônicos ou por qualquer outro povo que viesse residir aonde fora o reino antigo de Judá e o reino antigo de Israel. Porém, ao invés de desaparecer, 49 anos depois, 49 anos de exílio, esse povo encontra uma esperança. Esse povo encontra uma ressurreição. A atividade profética de Ezequiel e Jeremias, no exílio, sustenta a fé e a esperança do povo antes, na iminência da invasão de Nabucodonosor e durante o exílio. O exílio na Babilônia, depois do Êxodo, será o evento mais importante para a fé e a constituição do povo de Israel. Pelo fim do exílio, cerca do ano 550, um Isaías anônimo, que nós chamamos de segundo Isaías, prega a esperança e a reconstrução do país e do povo. Esse é o livro da consolação de Israel. É belíssimo esse livro, esse segundo Isaías, essa segunda parte do livro de Isaías. É belíssimo. Consolai, consolai o meu povo. É belíssimo. A gente lê isso assim, eu leio com lágrimas nos olhos, porque é de uma beleza poética e de uma beleza de fé espantosa. Estamos encerrando o período do exílio. Numa noite, em 538 a.C., sem derramar uma única gota de sangue, Ciro, rei dos Medos e dos Persas, penetra na cidade da Babilônia pelo leito de um rio seco, numa noite,
e conquista a cidade. O rei Ciro, muito humano, devolve às cidades conquistadas pela Babilônia todos os seus ídolos. Por que devolver os ídolos? Nas guerras na antiguidade, entre os povos antigos, era normal, era comum, quando o rei fosse guerrear, levar o ídolo do seu povo, da sua cidade, do seu país, para a guerra. Tanto é que nós vamos ler, tanto nos livros dos reis, livro das crônicas, quando os reis de Israel vão guerrear, eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha. Porque na mentalidade antiga, a guerra entre dois povos era também a guerra entre seus deuses. Então, o deus que era vencido era capturado pelo vencedor e era levado para sua terra e para seu templo. Por isso que a Babilônia havia aprisionado os deuses das nações vencidas. Então, Ciro, rei dos Medos e dos Persas, vencendo numa noite, invadindo a cidade pelo leito de um rio seco, invadindo a Babilônia pelo leito de um rio seco, sem derramar uma única gota de sangue. Quando ele toma a cidade da Babilônia, ele devolve para os antigos povos dominados pelo Império Babilônico os deuses que lhes pertenciam. E vai escrever o conhecido, famoso Edito de Ciro, permitindo que esses povos, outrora levados em cativeiro, tivessem a liberdade para retomar para suas terras. Uma parte do povo judeu, preferiu ficar na Babilônia, e ali floresceu uma comunidade judaica pujante. Um pequeno grupo decide retornar à sua terra, contando com o apoio dos profetas Ageu, Zacarias e aquele discípulo de Isaías, que nós chamamos de terceiro Isaías. A terceira parte do livro de Isaías é escrito após o exílio. No outono de 538, depois do retorno desse povo, o altar dos holocaustos é reconstruído. O povo finalmente tem de volta o centro da sua fé, que é o templo, o seu culto. Ali naquele local tão significativo para o povo de Israel, aquele povo outrora destroçado reencontrará o fundamento da sua razão de existir. Por que existe o povo de Israel? Porque este é o povo do Senhor. É um eco do livro do Êxodo. É um povo constituído para o culto do Senhor. O templo, seu culto, a lei do Senhor, é o que dá ao israelita, é o que dá ao judeu a sua significação de viver. É o que dá ao judeu o sentido da sua vida. Tanto que quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, depois da destruição do templo, todos os anos, quando os judeus celebram a sua Páscoa, eles dizem: até o ano que vem, quando nós nos encontraremos em Jerusalém. A grande esperança do judeu é retornar para Jerusalém, no seu templo, com a lei do seu Senhor, renovando o seu pacto, a sua aliança e o seu sacrifício. Porque isso é o que o constitui como povo eleito. Pronto, terminamos aqui esse sobrevoo rápido, muito rápido, sobre o período da monarquia. E na próxima aula sobre a história de Israel, nós vamos avançar no período pós-exílio, até a formação do judaísmo e as recorrentes invasões estrangeiras na terra do povo escolhido. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, que você possa compartilhá-lo também com seus amigos conhecidos, com seus grupos de comunidade e de paróquia. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, que também nos ajuda na propagação do nosso conteúdo. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.